Bom, olá pessoal, a gente vai então fazer a correção da primeira lista de exercícios aqui desse roteiro de estudos. Primeira questão. Primeira questão ele mostra uma tabela com 5 organismos e nas alternativas ele pede para a gente relacionar o organismo correto com a tabela. Onde tem o X quer dizer que tem a característica, asterisco alguns têm, outros não, e o menos quer dizer que ninguém tem. A alternativa A. O número 1 tem célula procariótica. O 1 está falando que ele tem todas as organelas celulares aqui. Ó. Ele tem ribossomos, retículo, complexo, então ele não pode ser procariótica, é eucariótica. 4 tem célula eucariótica. O 4 pode ser, ele tem todas as organelas, podendo indicar o grupo dos fungos. Fungo tem parede celular, como esse não tem, então não pode ser um fungo. 3 tem célula procariótica, a gente vê que ele é simples, ó, não tem retículo, complexo, não tem lisossomo, não tem quase nada. Procariótico, ok. Podem indicar o grupo das arqueias. Arqueias é um grupo de bactérias. Então, correta alternativa C, a célula 3 realmente se encaixa. Questão 2. Organismos autotróficos, ou seja, que fazem fotossíntese, apresentam clorofila, mas não possuem cloroplasto. Pertence ao grupo 12, então são organismos que fazem fotossíntese, mas não têm cloroplasto, que é a organela das plantas. Então não pode ser planta, não pode ser fungo, porque fungo não faz fotossíntese, e bactéria decompositora decompõe. Então só podem ser as cianobactérias, que fazem fotossíntese, mas não têm cloroplastos. Questão 3, sobre classificação biológica e nomenclatura científica, para a gente marcar as corretas. Características comuns entre indivíduos de diferentes gêneros permite que esses sejam alocados na mesma família. Pode ser, o gênero vem depois da família, então posso ter gêneros diferentes dentro de uma mesma família. Nomes genéricos específicos sempre destacados, verdade, sempre em negrito ou itálico. É obrigatório o uso de 2 termos para designar o nome científico, verdade. Sempre o primeiro é o gênero, o segundo é a espécie, o epíteto específico. Homo sapiens, por exemplo. Sempre 2 nomes para identificar a espécie. A espécie é a unidade taxonômica fundamental, que agrupa indivíduos que, por meio de reprodução sexuada, produzem descendentes férteis. Verdade, todas corretas. Alternativa C. Carl von Linneu considerou a existência de apenas 2 reinos biológicos, animal e vegetal. Depois veio o Haeckel, que falou dos protistas, acrescentou mais um reino, e uma nova categoria surgiu depois, que é a das bactérias, Monera. Bactérias e cianobactérias. Por fim, o Itaque propôs o surgimento de mais um reino, o reino dos fungos, aumentando para 5. Sinal a alternativa correta que justifica a não inclusão dos vírus nessa classificação. Vírus não são feitos por células, então por isso eles não se enquadram em nenhum reino. Então esse é o motivo. Os vírus são organismos acelulares, por isso não estão em nenhum reino. Alternativa A. 5. De que reino sou eu? Vivo querendo me classificar, mesmo de maneira bem genérica. Tenho muitas células, então ele é o pluricelular. Não pode ser bactéria, a bactéria é sempre une. Em cada uma há ribossomos, mitocôndrias e material genético organizado. Sou dependente do meio para aquisição dos meus nutrientes e consigo armazenar carboidratos na forma de glicogênio. Não tem órgãos nem tecidos. Então, glicogênio, um organismo que armazena na forma de glicogênio. É os fungos, é característico dos fungos, armazenamento na forma de glicogênio. Fungos não têm tecidos, não têm órgãos. Bactéria não poderia ser porque eles são pluricelulares, que já fala. Posso ser pluricelulares. Tenho muitas células, então não pode ser monera. Protista não pode ser porque protista não acumula nada na forma de glicogênio, os protozoários. E as plantas também não, porque além de não terem glicogênio, não tem, as plantas têm tecidos, têm órgãos, então a alternativa C é a correta. Assinalam o que for correto. No reino protista há espécies procariontes e eucariontes. Errado, só procariontes.
No reino protista há espécies procariontes e eucariontes. Errado, só eucariontes. Protistas somente eucariontes e não procariontes. No reino Monera há espécies unicelulares, todas procariontes, ok? Podendo ser autótrofas, fazem fotossíntese ou quimiossíntese. No reino Fungi há espécies unicelulares e multicelulares, todas eucariontes, heterótrofas, anaeróbias, ok. No reino Plâncton, todas as espécies são eucariontes, pluricelulares, fazem fotossíntese, ok. No reino Animalia, todas são eucariontes e respiram oxigênio, são multicelulares. Sim. Organismos procariontes. Apenas as bactérias são procariontes. Então, nenhum outro reino pode ser chamado de procarionte que não o reino das bactérias, o Monera. Então, protozoário são sempre eucariontes e todos os outros. Só Monera que é procarionte. Os protozoários e os outros são eucariontes. Questão 7. Muitos insetos, aqui ele está falando dos insetos, do tipo de alimentação dos insetos. Fala da coleta, os insetos têm características de defesa, aqui fala do número de patas, o corpo dividido em partes, possui 3, 4 ou mais pares de pernas. 3 partes e possui 3, 4 ou mais pares de pernas. Considerando essas informações, analise as alternativas abaixo e assinale a categoria taxonômica que pode ser utilizada para separar os seres vivos em questão. Insetos em geral, o corpo é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Em relação ao número de patas, os insetos sempre 3 patas de cada lado. 3 patas de cada lado. Todos os insetos. Os aracnídeos têm 4 pares de cada lado. Então, como eles estão falando aqui dos insetos, a categoria insecta, faz parte de uma ordem, né? Então, reino Animalia, filo dos artrópodes. A classe, a gente pode ter várias classes de insetos e insetos como uma categoria representa uma ordem, a ordem dos insetos. Aí eu teria uma outra ordem que é dos aracnídeos. Então, representam aqui uma ordem. Os grupos de insetos diferentes estão dentro de ordens. Para separar os insetos, eu separo esses caras em ordens. Ordem dos hemípteros, ordem dos lepidópteros, eu tenho várias ordens diferentes de insetos. No cardápio de uma churrascaria, há um prato composto por picanha, costela suína, carnes de lebre e jacaré. É correto afirmar que nesse prato encontra os representantes de um filo. Então aqui a gente está falando, todos aqui são cordados, são vertebrados. Ó. O boi, o porco, a lebre e o jacaré. São todos cordados. Então eu só posso ter alternativa com um filo. Se eu estou falando de um filo, então ficaria entre A e B. Classe. Classe dos mamíferos. Mamíferos. Boi, porco, lebre são mamíferos. E a classe dos répteis. Então só tenho 2 classes. Então se eu fiquei entre A e B, eu só consigo marcar A, 2 classes. E aí eu tenho as 3 ordens. A ordem dos... O bovino e o porco representam uma ordem, os artiodáctilos, lebre é um roedor e o jacaré é um carnívoro. Então, alternativa A. Durante muito tempo, o homem categorizou os seres vivos em apenas 2 grupos, plantas e animais. Ao longo, várias alterações foram feitas por Haeckel, Copeland, Whittaker, Ruse. Finalmente, o Ruse dividiu todos os seres em 3 domínios. Então, a classificação mais moderna que a gente tem é do Ruse. Sobre essa categorização, observa essa figura abaixo. Então, aqui são os 3 domínios propostos por Ruse. E aí ele pergunta, com base na figura e seus conhecimentos, assinar a alternativa correta sobre os domínios. Os domínios são bactéria, arqueia e eucária, os domínios de uso. Vamos lá, primeiro item, organismos celulares procariontes.